Irmãos, quero cumprimentá-los a todos com a graça e a paz. Quero cumprimentar os irmãos presentes. Quero cumprimentar os que nos assistem pelo YouTube. Irmãos, o culto de hoje será uma continuação do nosso culto do último domingo. No último domingo nós falamos a respeito da chamada parábola do filho pródigo. Porém, nós, ao estudarmos esta parábola, que está em Lucas capítulo 15, percebemos que nesta parábola nós temos um resumo do Evangelho. Essa parábola ela é muito importante de nós pararmos e a estudarmos com cuidado, com cautela, porque o Senhor Jesus nos apresenta verdades muito desconcertantes. E as igrejas atualmente, quando pregam esta parábola, pregam apenas a parte que fala do filho mais novo que foi perdoado e salvo. Então as pessoas daí vão embora da igreja com lágrimas nos olhos, percebendo com grande amor, com grande bondade e misericórdia, Deus concede ao pecador arrependido. E isso é fato. Porém, esse é um lado da parábola. Não é? Foi aquilo que nós falamos no último domingo. Hoje nós queremos olhar o outro estágio, o segundo estágio da parábola, que é dos versos 25 a 32, quando o Senhor Jesus fala a respeito do irmão mais velho. Então, o título, o tema do nosso culto hoje é Não Seja um Irmão Mais Velho. E entenda agora por quê que você não pode ser um irmão mais velho. Leia Lucas capítulo 15, versículo 25, por favor. Está escrito assim. E o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E este lhe respondeu, teu irmão voltou, e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele, e ele, porém, respondeu ao pai, há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com meus amigos. Chegando, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era justo, era preciso festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Amém. Amados, quero convidá-los a orarmos, pedindo a Deus uma bênção para nós na reflexão desta tão importante porção do Evangelho. Santo Deus, nós louvamos o teu nome. Queremos engrandecê-lo, Senhor, pois o fato de estarmos vivos é obra da tua graça. Meu Deus, de podermos nos achegar a um culto onde o Evangelho é pregado, meu Deus, é obra da tua graça. Meu Deus, termos luz para podermos compreender o Evangelho. Sabemos, Senhor, que é obra da tua graça. Por isso todo louvor, Senhor, toda glória, toda honra sejam dadas a ti, por todo pecador que é salvo. Porque sabemos, Senhor, que para aqueles a quem a graça não é concedida, estas são simples histórias antigas. Mas para aqueles que receberam a graça e a iluminação do Espírito Santo, são as mais benditas verdades de Deus. Por isso, Senhor, nos aproximamos de Ti com temor, com reverência e alegremente, ó Deus, damos glórias ao Teu nome por tudo que nos tem feito. Pai, limpa-nos dos nossos pecados, perdoa as nossas culpas. Abençoa-nos, Senhor, ao nos aproximarmos de Ti, para que o façamos com respeito e com temor, e que recebamos, Senhor, ajuda do alto, para interpretarmos corretamente Tua palavra, não de acordo com a cultura deste século, mas segundo os costumes, meu Deus, que foram no tempo em que o próprio Senhor Jesus pronunciou estas palavras. Ajuda-nos assim, concedendo-nos Tua graça. Oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. A chamada parábola do filho pródigo, ela contém um resumo do Evangelho. Mas essa parábola ela podia ser melhor chamada de parábola dos dois filhos perdidos.
porque é exatamente disto que a parábola trata. Esta parábola contém um drama de um pai que havia perdido seus 2 filhos. Porém, o primeiro drama fala de um filho que se perdeu para longe da casa de seu pai. E o segundo drama, que está no segundo estágio da parábola, na parte final da parábola, a qual fizemos a leitura há pouco, fala de um filho perdido perto da casa do pai. Então ambos os filhos estavam perdidos, porém um longe, um bem distante da casa do pai, e um outro filho estava perdido próximo à casa do pai. Mas antes de tudo, é importante nós notarmos sob qual ambiente, sob qual circunstância o nosso Senhor contou esta tão conhecida parábola. É dito que havia publicanos e pecadores se reunindo para ouvir o Senhor Jesus. Os publicanos e pecadores era o primeiro grupo que estava ali para ouvir o Senhor. Como era a vida destas pessoas? Quem eles eram? Quem eram os publicanos e pecadores descritos aqui por Lucas, no capítulo 15, verso 1? Eles são pessoas que não obedecem à lei de Deus, nem seguiam as regras de pureza moral que os judeus seguiam. Nós podemos resumir que essas pessoas, os publicanos e pecadores, eles viviam sua vida de modo irresponsável. E estes homens e mulheres que compunham este grupo de publicanos e pecadores, eles estão inseridos na parábola dos 2 filhos perdidos. Eles são representados aqui pelo filho mais novo, que vive uma vida irresponsável, distante da casa do pai. Então o Senhor Jesus, ele conta esta parábola, e o contexto da parábola nos ensina quem é o filho mais novo, e também nos ensina que havia ali um segundo grupo, que eram os fariseus e escribas. Não é que Jesus menciona também na parábola, se referindo ao filho mais velho. Como era a vida de um escriba e fariseu? Era totalmente contrária ao do pecador e de um cobrador de impostos. Para um fariseu ou um escriba, a religião era a vida deles. Não é como hoje as pessoas vão à igreja aos finais de semana, não os parecia nada com isso. Eles eram escribas e fariseus 24 horas por dia, era a vida deles. Em tudo o que eles faziam, a religião deles era o centro. Então esses são os escribas e fariseus. Não é? E tal como Jesus ensina na parábola, os escribas e fariseus não são como os pecadores e publicanos. Eles não saíram de casa, eles não se afastaram assim de Deus, indo tão longe, viver tão longe de Deus. Eles viviam perto de Deus. Não é? E não abandonavam a moralidade, eles procuravam seguir as regras da religião, eles procuravam e faziam isso diariamente. Eles estudavam suas Bíblias e procuravam obedecer tudo que a Bíblia diz. Mas, enfim, o que Lucas quer nos mostrar aqui é que haviam 2 grupos diferentes ouvindo Jesus no dia que ele contou esta parábola. E estas pessoas, assim como eles viviam de modo diferente, eles também estavam reagindo de modo diferente ao ensinamento do Senhor Jesus. Os publicanos e pecadores estavam vindo frequentemente próximos de Jesus para ouvir o seu ensinamento, e os fariseus e escribas, em vez de ouvir o que Jesus tinha para dizer, na verdade, eles criticavam. Eles estavam irritados com o fato de Jesus estar recebendo os publicanos e pecadores junto deles. Portanto, quando Jesus conta esta parábola, ele está se dirigindo igualmente aos 2 grupos. Esta parábola diz respeito tanto aos pecadores e publicanos que estavam ali para ouvi-lo, quanto Jesus fala também na mesma parábola aos fariseus e escribas que estavam ali criticando. Ok? Então, entendido esse aspecto, nós precisamos compreender um detalhe para nós não cairmos no erro que a maioria das pessoas acaba caindo quando vai
estudar a parábola, né, dos dois filhos perdidos. Normalmente, quando o texto, a chamada parábola do filho pródigo, é examinado, é ensinado nas igrejas, geralmente é dado uma ênfase sobre um dos filhos. Por certo, todos nós já percebemos isso. Você com certeza já ouviu muitas pregações sobre o filho mais novo que voltou, foi perdoado, não é? E recebeu a bênção e o amor de seu pai. Porém, pouca gente dá também igual ênfase ao filho mais velho. Só que quando nós pegamos só uma parte da verdade e aplicamos e damos ênfase apenas à parte da verdade, o que nós acabamos fazendo é distorcendo o ensino. Porque este ensino ele é para nos ensinar duas coisas. Meus amados, não há só um modo de se perder. Não há só um jeito de ir para o inferno. Essa parábola nos ensina que existem dois jeitos. Por isso que esta parábola é contada em dois estágios. O primeiro estágio é do filho mais novo, que pega a herança de seu pai e vai viver entre as prostitutas. Esse é um jeito de ir para o inferno. Não é? Eu acredito que todos nós iremos concordar com isso. Uma pessoa que vive assim e morre nessa situação, para onde que ele vai depois da morte? Inevitavelmente para o inferno. Mas ele pode se arrepender e ser salvo, e é isso que a parábola está ensinando. A esperança. Amém? Mas a parábola tem também um segundo estágio, que vai lá dos versos 25 a 32, que nós o fizemos no início aqui. E esse segundo estágio fala então do irmão mais velho, da reação do irmão mais velho frente ao retorno do irmão mais novo à sua casa. Mas nós não podemos simplesmente pular para o verso 25, não é? Vai ser o tema da nossa pregação, sem antes nós olharmos o primeiro estágio. Iremos fazê-lo, claro, de um modo bem mais resumido, porque o último culto nós pregamos só sobre o irmão mais novo. Mas eu vou repassar rapidamente a história do irmão mais novo para nós termos uma contextualização do que aconteceu com o irmão mais velho. Veja, dos versos 11 a 24, nós não vamos fazer a leitura, evidentemente, porque nós estudamos no último domingo. Mas esses versículos, eles começam com Jesus nos falando de um pai que tinha dois filhos e que o filho mais novo faz um pedido muito indecente ao pai. Ele diz: pai, quero minha parte da herança. Eu quero a minha parte da riqueza familiar e eu vou embora. Mas quando nós notamos, diante da cultura da época, esse pedido, esse pedido do irmão mais novo ao pai era algo muito chocante. Porque a divisão dos bens, a divisão da herança, tal como é feita ainda hoje, só acontece quando? Depois que o pai está morto. Assim que o pai morre, é feita então a divisão dos bens. Mas o irmão mais novo, ele pede para receber a herança imediatamente. E quando ele age assim e fala assim com seu pai, ele está demonstrando um grande desrespeito. Ele está ofendendo seu pai, que ainda estava vivo, e por que não dizer? Ele estava desejando que seu pai, na verdade, estivesse morto. Na verdade, era isso que ele queria. Ele queria botar a mão na herança logo. Ele já planejava isso logo. Só que como o pai não morria, qual foi o plano que ele traçou? Vou pedir a minha parte da herança. E por que ele faz isso? Por que o filho mais novo toma essa decisão? Porque ele havia se cansado de obedecer às ordens do pai. Ele não aguentava mais viver dentro de uma família onde o pai dava as ordens, onde os filhos deveriam obedecer. Ele não queria mais viver assim. E o que ele queria? Ele queria partir e viver sem regras, sem limites. Ele queria viver do modo que ele bem entendesse. E lá no Antigo Oriente, nos dias em que o Senhor Jesus proclamou estas palavras, se um filho agisse assim, ele era expulso da família. E ele não levava nada, a não ser umas boas marcas no seu corpo.
mas ele saía de casa. Ele saía de casa porque os pais expulsavam os filhos que pediam antecipação da herança. Por quê? Porque isso era expor o pai a um vexame terrível e era humilhar a própria família diante da sociedade. Mas o que nós notamos no ensinamento de nosso Senhor Jesus na parábola é que o pai aqui da parábola não age assim, não expulsa o filho. O que ele faz? Ele atende prontamente o pedido do filho. Mas ao fazer isso, o pai, ele está suportando a desonra que o filho infringiu a ele. O filho, quando pede a antecipação da herança, ele está desprezando, desonrando o seu pai. E ainda, além disso, este pai, ele está tendo que suportar a dor de ser um pai rejeitado por seu filho. Você entende? Só que o filho faz o pedido, o pai prontamente obedece e o filho então pega o dinheiro, a herança, os bens, e o que ele faz? Ele vai para uma terra distante, está aí no verso 13, longe. Rapidamente ele vai para uma região distante, e o que acontece lá? Rapidamente ele empobrece. Por quê? Porque ele viveu um modo de vida irresponsável, diz aí, ou dissoluto, ou pródigo, porque a palavra pródigo significa esbanjador. Você pode perceber que a mente das pessoas fica só no filho pródigo por isso. Porque pródigo significa esbanjador. Pródigo está falando dessa atitude do filho mais novo. E é viver de modo irresponsável. É claro, se você começar a gastar tudo que tem sem ter uma fonte de entrada, o que vai acontecer? Rapidamente vai terminar. Só que este filho começou a viver assim. Só que, é claro, ao ir para um país distante, ele encontrou novos amigos. E sabe o que ele talvez tenha pensado? Ah, se faltar alguma coisa, meus novos amigos vão me amparar. Se acontecer algum imprevisto, meus novos amigos não vão me desprezar, eles vão me ajudar. Mas o que foi que aconteceu? O que a Bíblia diz? Que depois de gastar tudo, ele começou a padecer necessidades, sofrer, passar. Ou seja, aquele sonho que ele tinha gerado no seu próprio coração, de achar que ele iria viver longe do pai, que a vida dele seria longa e próspera e feliz, que o pai é que era o problema, que as regras do pai eram pesadas demais. Logo ele percebeu que o seu sonho virou como dizemos hoje, né? Um pesadelo. Só sofrimento virou a vida desse rapaz e rapidamente. Ou seja, logo depois dele se afastar, pouco tempo depois, ele se viu na seguinte situação. Ele estava pobre, ele estava esfarrapado, ele se viu faminto, ele se viu abandonado, ele se viu tendo que trabalhar num emprego muito humilhante, porque cuidar de porcos para um judeu era, sim, a situação mais humilhante a qual um judeu poderia ser exposto. Um judeu preferia morrer a ter que cuidar de porcos. Mas ele se viu nessa situação. E mais, ele desejava comer a comida dos porcos. Comer as alfarrobas. Veja que situação dramática este filho se colocou, porque ele tomou uma decisão. Porque ele acreditou que mais longe do pai seria melhor. Só que logo ele estava com a cara na lama e em meio aos porcos, numa condição que nós chamamos, né, num termo popular, de no fundo do poço. Nós podemos dizer isso. Este filho jovem estava no fundo do poço. E quando ele se viu no fundo do poço e sem saída para a sua situação, o que ele começou a fazer? Ele começou a planejar, a pensar na possibilidade de voltar para casa. E começou a fazer isso. E aqui é um fato importante. Eu disse isso no último domingo. Muitas vezes, como Jesus está tratando aqui do filho mais moço, falando dos publicanos e pecadores, de pessoas perdidas, de pessoas sem conversão, muitas vezes a conversão de um pecador acontece quando ele está onde? No fundo do poço. Certo? Passando uma grave crise. E então, quando cessam todos os recursos
humanos, quando ninguém mais pode ajudar, quando não tem mais jeito, o que o pecador costuma fazer? Ele costuma olhar para o alto. Ele costuma buscar Deus. Então, nos é dito aí que o filho, no verso 17, que o filho caiu em si, ou seja, ele retomou a sua consciência. É como se ele tivesse retomado a sua lucidez. O pecado deixa o camarada meio doido mesmo. Você já reparou que o pecado faz a pessoa cometer cada loucura? O pecado ele causa um efeito estranho no homem, como se o homem tivesse drogado, entorpecido ou estivesse sob a influência do álcool. Ele perde a lucidez, ele fica louco. Mas aqui, diante do sofrimento, o sofrimento causa um efeito importante do homem, faz com que o homem pare e pense. O filho, então, retoma a lucidez, a cegueira do pecado é tirada dos seus olhos, e então, finalmente, do que ele se lembra? Ele se lembra da casa do pai. E eu fiz essa referência no último culto e quero frisar novamente. Queridos, a Bíblia nunca, jamais faz alusão ou faz referência da casa do pai ou com relação a algum local de tijolo e cimento que existe aqui. A casa do pai é a glória de Deus. A casa de nosso Deus e Pai é o céu, é a sua glória. Não é o lugar da sua habitação, é o lugar da sua presença. Na verdade, a casa do pai foi o lugar de onde Adão e Eva foram exilados. Você lembra? Que por causa do pecado eles foram banidos da presença de Deus. A casa do pai é isso. E a história desse jovem, desse menino, desse filho mais novo, que representa os publicanos e pecadores, é a história da humanidade. Ele representa a humanidade. A humanidade foi exilada da face de Deus, como diz Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem não tem como ir para o céu agora. Ele caiu, ele está em dificuldade. Como é que o homem volta para Deus? Como volta agora? Porque o filho, o que ele havia feito? Ofendido seu pai, desonrado seu pai, desobedeceu seu pai, desejou que o pai dele morresse, desprezou seu irmão mais velho, abandonou sua família e sua casa. Como que ele volta agora? Ele não tinha mais nada. Ele havia gasto o dinheiro da herança da pior forma possível. Como que ele podia voltar? É claro que enquanto ele estava com a cara ali no chiqueiro dos porcos, sentado talvez ali, naquela situação miserável, ele pensou, e agora, como é que eu volto? Eu tenho que voltar. Não tem mais esperança para mim. Olha onde eu fui me meter. Eu quero voltar. Não é? E então nós chegamos, diante dessa posição do filho, o clímax dessa primeira parte da parábola. O clímax do primeiro estágio, que é o filho voltando para casa. O que ele faz? Ele cai em si, lembra que os trabalhadores de seu pai têm abundância de pão, ou seja, na presença de Deus, na casa de Deus, não há o quê? Sofrimento. No céu não tem lágrimas. Na presença de Deus não há choro, não há pranto. Essa é a própria essência do livro de Apocalipse, quando ela diz que os santos, quando chegarem no céu, Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não tem sofrimento, ele se lembra disso. Todo mundo lá tem fartura, todo mundo lá vive bem, todo mundo lá vive em paz. E então ele diz, eu vou para a casa do pai, mas eu vou ter que chegar lá e fazer um discurso, eu vou ter que falar alguma coisa, eu não vou poder chegar mudo. Então ele projeta, ele pensa e planeja fazer isso, chegar diante do pai e dizer, pai, eu pequei contra o céu e perante ti. E ele então planeja isso, se levanta e ele entra então no caminho para a casa do pai. E nós sabemos, pois o Senhor Jesus nos informou, que quando o pai viu o filho vindo de longe, o que o pai fez? A atitude do pai foi a mais imprevisível possível. Porque Jesus diz que o pai, quando viu o filho voltar, o que ele fez? Ele correu em busca do filho. Naquele tempo, de acordo com os costumes da época, um patriarca ou dono de uma propriedade, o pai de uma família,
ele jamais iria levantar as abas de sua túnica para mostrar as suas pernas correndo por aí como fazia o menino. O pai não agia assim. Porém, Jesus disse que a alegria deste pai ao ver seu filho retornar foi tão grande que ele não se importou com mais nada. Ele correu em busca do filho. Ele vai em busca do filho e demonstra então abertamente ao seu filho as suas emoções. A Bíblia diz que o pai o abraça e o beija, e com certeza o filho foi pego de surpresa com essa atitude do pai, não é? Com certeza, ele reluta, ele fica pensando, como é que eu vou voltar agora? Ele não imaginava que ele fosse ser recebido assim. Mas então, enquanto o pai o abraça e o beija, a cena é essa, está nos versos 20 a 21, é dito que enquanto o pai está abraçando e beijando o filho, o que é que o filho faz? O filho faz uma confissão de pecado. O filho confessa o pecado, diz: pai, pequei contra o céu e perante ti. E o que mais que o filho considera? Que ele agora é um indigno. Ele não merece receber nada. Ele é indigno. Ele não fez nada e não merece nada, e ele está declarando isso diante do pai. Tá certo? Mas então, diante disso, o que o pai faz? O pai ordena que tragam para ele a melhor roupa e vistam nele. Então, é por isso que eu disse que essa parábola é um resumo do Evangelho. Porque ela nos ensina que quando um pecador, quando um irmão mais novo, vem arrependido para Deus e vem confessando os seus pecados, Deus sempre irá aceitar. Jamais haverá um pecador que se achegue chorando diante de Deus, confessando os seus pecados e desejando viver na presença dele, que será desprezado por Deus. Lembra que o próprio Senhor Jesus disse que todo o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Isso é o Evangelho, irmãos. São garantias bíblicas de que Deus jamais rejeitará um pecador quando vem a ele. E o detalhe que eu quero chamar a sua atenção é que imediatamente após a confissão do filho, o que é dado a ele? Uma veste festiva. E também, depois dele receber a veste, o anel e as sandálias, começa a festa. Não é? A mensagem aqui é a seguinte: o pecador foi a Deus confessando os seus pecados pelos méritos de Cristo, considerando-se indigno e merecedor da graça, da misericórdia, do perdão do Pai. Esse filho sujo é imediatamente limpo, é imediatamente perdoado pelo Pai e é imediatamente coberto com a melhor roupa, que é um símbolo aqui da justificação pela fé. Isso é que o primeiro estágio da parábola ensina. Deus está sempre disposto a perdoar e justificar todos os pecadores que se achegam arrependidos, não importando o que este pecador tenha feito. Esse filho insultou o pai, desprezou o pai, afrontou a família, considerou a lei do pai pesada demais, mas mesmo assim, ao voltar, o que foi que ele recebeu? Tudo que ele não merecia. Ele recebeu amor, recebeu perdão, recebeu tudo absolutamente gratuito e imerecido. Ok? É pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus que ele nos aceita em Cristo Jesus. Porém, irmãos, a parábola não acaba aqui. A parábola continua a partir do verso 25. Mas agora, o segundo estágio fala a respeito dos publicanos, dos fariseus e escribas. Certo? Eles são os filhos mais velhos. Por isso que o capítulo 15 começa com dois públicos. E por isso que Jesus conta a respeito de dois filhos. Agora o Senhor Jesus vai falar a respeito do irmão mais velho. Vamos ver qual foi a atitude do irmão mais velho quando o irmão mais novo voltou.
por favor, acompanhe comigo o versículo 25 e vamos prosseguir até o 28, por favor. Agora nós vamos entrar na pregação de hoje. Diz o Senhor Jesus assim: E o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu as músicas e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E este lhe respondeu: Teu irmão voltou, e teu pai matou o bezerro cevado, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Jesus está falando aqui a respeito de quem mesmo? Fariseus, escribas, pessoas muito religiosas. E Jesus menciona eles na figura do irmão mais velho, dizendo que quando o irmão mais velho ouviu que o irmão mais novo retornou para casa e foi perdoado por seu pai, qual foi a atitude do irmão mais velho? Ele ficou furioso, ele ficou irado. A palavra aí no verso 28, se indignou, significa que ele ficou furioso, tomado de fúria, porque o pai perdoou o irmão mais novo. E mais, ele se recusou a participar da festa. Ele não quis entrar a participar da festa. E por que não? Vamos entender então. Que situação espiritual é essa? Porque é disso que a parábola está tratando. Há duas formas de estar perdido. Como o irmão mais novo, nós já sabemos como é que o irmão mais novo se perde. Agora vamos ver como que um filho mais velho se perde. Observe. Onde que o filho estava quando a festa começou? O filho mais velho. No verso 25 diz que ele estava no campo. O que ele estava fazendo no campo? O que se faz no campo de uma propriedade rural? Trabalha, claro. Então ele estava trabalhando para o seu pai. Trabalhando para que aquela fazenda do seu pai progredisse. Ele estava concentrado, e tão concentrado no trabalho, que ele não percebeu uma festa acontecendo na casa dele. Mas observe que a questão aqui toda envolve um aspecto sobre o irmão mais velho. Ele nunca é mostrado dentro da casa. A casa representa o que mesmo? O céu. A glória de Deus. Ele é mostrado todas as vezes aonde? Fora da casa, do lado de fora. E um aspecto que reforça mais essa ideia está aí no verso 28, que o pai chama ele para entrar e ele se recusa a entrar. Ele não quer entrar, ele não quis entrar. E então essa atitude dele força o pai a pedir que o pai então implora, né? O pai sai e insiste com ele, diz: meu filho, entra na festa. O pai suplica humildemente, mas o irmão mais velho não quer entrar, ele se recusa a entrar. Então, quando nós vemos algo assim na Bíblia, nós temos que fazer uma pergunta para tentar entender o que está acontecendo. Por que o filho mais velho não quis entrar? Qual a razão de o filho mais velho se recusar a entrar na sua própria casa para participar de uma festa? O motivo é que o pai havia perdoado o filho mais novo e dado ao filho mais novo o melhor vestido, o anel da família e uma sandália nova. Mas o pai fez mais. Ao pai dar o melhor vestido, o anel e a sandália, o que o pai estava fazendo? O pai estava readmitindo o filho mais novo na família, trazendo o filho de novo para a família e, portanto, fazendo com que o filho mais novo se tornasse novamente o quê? Herdeiro. Quando o filho era reconduzido à família, ele se tornava então herdeiro de 1/3 da riqueza do pai. E esse fato, este detalhe de o pai ter tornado o irmão mais novo, que desperdiçou a herança, novamente um herdeiro, deixa o irmão mais velho furioso. Para ele isso é inaceitável. E por que ele age assim?
Irmãos, a verdade central aqui com relação ao irmão mais velho, ela se encontra em outras partes do Evangelho também. Qual é a razão? Ele acreditava que ele merecia receber a herança. Ele se julgava ter com méritos para receber a herança, e o filho mais novo, no conceito, na ideia, no pensamento, no coração dele, não tinha nenhum mérito para receber a herança, portanto era injusto o pai dar de novo herança a um filho que havia desperdiçado a dele. Você entendeu a lógica do irmão mais velho? E essa lógica está aqui no verso 29. Leia comigo, por favor. O irmão mais velho respondendo: ele, porém, respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo, nunca desobedeci a uma ordem tua, mesmo assim nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com meus amigos. Veja, lembra-se, ele estava vindo do campo, do local de trabalho, e aqui ele fala a respeito dos méritos que ele julgava que tinha diante do pai. Qual o primeiro mérito? Que ele servia o pai há muitos anos. Ok? Você nota que as pessoas religiosas, elas têm muito esse pensamento? Eu sou crente há 30 anos. Eu estou na fé há 50 anos. Cuidado. Isso pode... Você tem um coração mau e enganoso, e isso pode facilmente iludir o seu coração a levar você a pensar que você tem algum mérito. Porque tenha você 50 anos de conversão, ou seja você convertido neste culto, há um segundo, para entrar no céu, entrarão pelo mesmo motivo. Pelos méritos de outro. Portanto, o tempo que nós passamos servindo ao Senhor não são causa de qualquer mérito que temos diante de Deus. Mas na mente de um irmão mais velho, ele olhava assim: eu sirvo meu pai há tantos anos, meu irmão não serve o Senhor, meu irmão não serviu, não trabalhou, só atrapalhou aqui, e nós vamos receber a mesma herança? Para ele não havia senso de justiça, porque o coração dele estava cheio daquilo que nós chamamos de justiça própria. O próprio Senhor Jesus, na parábola do fariseu e do publicano, conta aquela parábola a pessoas que se julgavam dignas de alguma bênção, dignas de algum favor de Deus. E uma pessoa pode sim se iludir facilmente pensando: eu sou crente há 10 anos. Eu me batizei há 20 anos. Eu sou de tal denominação há 50 anos. Isso não tem nenhum valor diante do Pai. Isso é só mentalidade de irmão mais velho. O que mais que o irmão mais velho estava aqui se exaltando? Nunca desobedeci a uma ordem tua. Ou seja, ele nunca desobedeceu o Pai. Ele seguia as regras, assim como os fariseus e escribas. Ele seguia as regras, ele não vivia como os pecadores e publicanos, desobedecendo a lei de Deus. Ele obedecia às ordens do Pai. Só que ele fazia isso por uma razão. Observe que aqui o filho mais velho, ele nos dá a razão pela qual ele obedecia. Ele diz assim: mesmo assim nunca me deste um cabrito para me alegrar com meus amigos. Geralmente um irmão mais velho, ele faz esperando recompensa. Já toma cuidado, toma muito cuidado com esse tipo de religião, com esse tipo de gente religiosa, que faz alguma coisa esperando receber de Deus uma retribuição por aquilo que ele fez. Amados, isso é uma ofensa terrível a Deus. Há pessoas que dão a sua oferta lá na sua igreja, querendo que Deus retribua depois. Há pessoas que fazem oração e acreditam que Deus fica devendo alguma coisa a ele, que ele faz uma boa obra e Deus tem que abençoá-lo depois. Tira isso da sua cabeça. Isso é pensamento de irmão mais velho. Tudo que o Senhor, nosso Deus e Pai, nos dá é por sua graça, nada por méritos. Mas nós devemos tomar cuidado, porque essa parábola está nos ensinando um modo de um homem se perder. Olha
que, na verdade, o cristianismo atualmente está repleto de igrejas de irmãos mais velhos, de pessoas que são exatamente igual aos escribas e fariseus daquela época, que obedecem esperando uma retribuição, que fazem alguma coisa, que vão no culto esperando receber uma bênção. Nunca fazem nada para adorar e para agradar a Deus desinteressadamente como Deus faz. Vocês estão me entendendo? É esse o pensamento, a mentalidade do irmão mais velho. E a razão, você nota aqui no argumento dele, nunca me deste um cabrito para me alegrar com meus amigos. Ele não tinha o interesse de se alegrar com o pai. Não era o desfrute da presença de seu pai, o grande prazer do irmão mais velho, mas sim estar dentro da roda de pessoas iguais a ela, de pessoas tão religiosas e cheias de orgulho religioso como ela, como esse irmão de fato é. Ele queria o bezerro, mas para se alegrar com quem? Com os amigos dele, não com o pai. Agora o pai queria que ele entrasse na festa, para quê? Porque o pai queria se alegrar com ele. Então nós precisamos enxergar o evangelho e disciplinar o nosso coração e passar a entender o evangelho assim. É Deus que quer nossa presença. Deus nos ama. Ele nos quer junto dele. Esse é o propósito de Deus. Nós não podemos querer usar alguma coisa para tentar influenciar Deus a fazer alguma coisa por nós, porque isso simplesmente é impossível. A Escritura nos diz que Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Tudo que Deus faz é de acordo com o conselho da soberana vontade dele. Deus nunca opera nada que parta do homem que possa influenciá-lo. Tudo parte da própria vontade de Deus. Só que, enfim, vamos olhar aqui para este irmão mais velho, porque, na verdade, o que ele está fazendo nesse verso 29 aqui é apresentando diante do Pai seus méritos. Eu tenho méritos, eu trabalho há tanto tempo, te sirvo tanto, me mato de trabalhar, obedeço tuas leis, e o Senhor não me dá nada. Você entende o pensamento do irmão mais velho? O irmão mais velho vai sempre pensar assim. Ele tem o coração cheio de justiça própria. Ele faz a própria justiça dele. Ele espera poder receber algo de Deus baseado não no que Jesus fez por ele, mas baseado no que ele fez por Deus. Você entende a diferença? Você entende que essa diferença é brutal? E você entende pela Bíblia que ninguém que tem isso vai entrar no céu? Você lembra do fariseu lá, da parábola do fariseu e do publicano? Como ele orava? Ele orava dizendo, graças te dou, ó Pai, porque não sou como os demais homens, injustos, roubadores, nem como esse publicano. Ou seja, o que um irmão mais velho faz? Ele se compara com um pecador pior do que ele e se acha bom. Se sente cheio de orgulho. Às vezes ele participa de uma igreja ali, mas ele olha para uma igreja que está em pior situação que a dele e diz, não, nós estamos muito bem aqui. Não, amados. Em tudo dependemos da graça de Deus. Aqui neste ensinamento, Jesus quer nos ensinar a agir como o irmão mais novo. Como que o irmão mais novo faz quando chega diante do Pai? Ele pede perdão por seus pecados e diz que não tem nenhum mérito. Sou indigno. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, ele diz. Agora, como que o irmão mais velho faz? O irmão mais novo se mostra indigno, o irmão mais velho vai argumentar com o pai que ele tem dignidade, que ele é digno de receber de Deus as suas bênçãos. Por isso, nós devemos tomar cuidado. Há muita gente que chega no lago de fogo por este caminho aqui. Coração cheio de justiça própria. Sabe o que a justiça própria produz? A justiça própria produz orgulho religioso.
Queridos, se eu posso te dar um conselho, se alguém tão indigno quanto eu posso te dar um conselho, fuja de qualquer igreja evangélica que tenha orgulho dela mesma. Você sabe por quê? Porque você está numa igreja que só tem aí irmãos mais velhos, que estão trabalhando arduamente. Para quê? Porque eles querem alguma coisa de Deus. Cuidado. Cuidado com o irmão mais velho, porque o irmão mais velho se exalta, se engrandece, porque o coração dele está cheio de orgulho. Há tantos anos eu sou crente, sou de tal igreja há tantos anos, eu já fiz tanto pela obra de Deus, já evangelizei tanta gente, e as pessoas cheias de orgulho próprio, com o coração cheio disso, o que ela costuma fazer? Ela gosta de ficar contando, ela gosta de ficar falando. O que foi que o irmão mais novo falou? A única coisa que ele fez foi confessar a Deus seu pecado e falar da sua indignidade. Você entende? Que você e eu aprendamos isso, irmão. E que se por acaso for achado em nós justiça própria, que nós oremos a Deus, para que nosso coração seja liberto disso e tenhamos senso da nossa própria pecaminosidade, senso da nossa própria indignidade, sabendo que só entrará no céu por obra da graça de Deus. E a graça é um termo que já exclui qualquer possibilidade de mérito. É pela graça de Deus. Mas então, vamos prosseguir aqui para o final. Nós vamos ver que além de apresentar a sua justiça própria, de vomitar ali todos os supostos predicados morais dele e espirituais, o que ele vai fazer agora? Ele vai insultar seu pai e desprezar seu irmão, igual o fariseu fez lá na oração. Preste atenção aí no verso 30. Chegando, porém, este teu filho que desperdiçou seus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Veja que ele trata o pai assim. E este teu filho, o termo aí, este teu, o modo como ele se refere a seu pai é um modo desonroso. Ele está se referindo a seu pai, ele está intencionalmente desonrando seu pai. E está na mesma frase desonrando também seu irmão, dizendo assim, e este teu filho, é uma expressão de desonra ao irmão. Ou seja, ele não diz assim, e este meu irmão, este teu filho, eu não considero ele meu irmão. Queridos, cuidado com essa gente que fica dizendo que o outro crente é primo dele, que não é irmão. Cuidado, se a pessoa é cristã, se ela está em Cristo, se ela vive pelo Evangelho, ele é teu irmão. Mas eu já vi pessoas referindo-se a outros crentes, chamando-os de primos. Quem são estes? Irmãos mais velhos. Cuidado com igrejas cheias de irmãos mais velhos. Um outro aspecto que ele diz, ele desperdiçou seus bens com as prostitutas, ou seja, ele está dizendo ao pai, ele não tem direito a receber a herança. Veja como um homem religioso se torna prepotente. Ele diz que o irmão não tem mais direito, não, já desperdiçou a herança dele. Ele não pode ter, é injusto que ele tenha. E ele desperdiçou da pior forma possível, com prostitutas. Mas lembre-se de um aspecto interessante aqui para você interpretar corretamente o verso 30. O irmão mais novo já havia voltado para casa, já havia sido recebido pelo pai, já havia confessado ao pai o seu pecado, ou seja, ele já havia sido perdoado pelo pai, mas para o irmão mais velho, não tinha perdoado nada. Ou seja, o irmão mais velho ele vai sempre tocar no pecado alheio. Ele tem pouca disposição para ver os próprios pecados e muita disposição para ver os pecados dos outros. E o Senhor Jesus nos ensinou o Evangelho, a gente toma cuidado com isso. Quando lá no Sermão do Monte, Jesus diz que a gente tem que tomar cuidado. Porque às vezes a gente está tentando tirar um cisco do olho do outro, havendo uma trave, um pedaço de madeira desse tamanho no nosso próprio olho, que está todo mundo vendo. O irmão mais velho estava
ele não havia perdoado seu irmão, não considerava aquele filho perdoado seu irmão e julgava que ele era indigno de receber de novo a herança. Ou seja, o que ele está fazendo? Ele está se exaltando. Ele está menosprezando o seu irmão e está se exaltando diante do pai. Mas então como que o pai responde? Qual a resposta do pai? Na cultura da época, se um filho afrontasse o pai dessa forma, o pai poderia destituí-lo da herança. O pai poderia dizer ao filho que o insulta assim: este teu filho, que trata o pai assim, ele poderia destituí-lo, tirar dele, poderia fazê-lo com que ele perdesse o direito à herança. Ok? Mas não foi isso que o pai da parábola fez. O que o pai fez? O pai responde ao filho irado com uma incrível ternura, dizendo assim: mas o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo e tudo o que é meu é teu. Meu filho, apesar de você ter me insultado em público, você está comigo, você está aqui perto da minha casa. Tudo que eu tenho é teu. Ou seja, a herança que eu tenho é tua também. Tudo que eu tenho é teu. Mas a mensagem aqui é a seguinte: ele deve abrir mão da justiça própria. Senão ele não pode entrar na casa do pai. Por isso o pai diz assim, no final, no último versículo: era justo, era preciso, era importante festejarmos e nos alegrarmos, pois esse teu irmão estava morto e reviveu. Ou seja, o que o Evangelho nos ensina, meus amados irmãos, que a maior alegria do coração do nosso Deus é quando um pecador se arrepende. É quando o homem mais sujo, o pecador mais imundo, a pessoa que está vivendo a vida mais depravada possível, ela se volta para Deus suplicando perdão e misericórdia. E eu sempre digo isso. Isso é uma boa notícia para nós. Porque o pecador mais sujo pode se voltar para Deus e ser perdoado, e Deus está disposto a fazer isso. Por isso que o pai diz ao filho mais velho assim: era necessário, é preciso festejarmos, porque Deus se alegra. A Bíblia diz que os anjos de Deus se alegram quando um pecador se arrepende. Há alegria no céu quando um pecador se arrepende. O Evangelho está continuamente dizendo isso. Que quando uma ovelha se desvia e ela volta, há alegria diante de Deus por causa destas coisas. Então, Deus se alegra quando alguém que estava morto em delitos e pecados, esta pessoa revive, porque ela toma consciência da realidade e se volta para Deus suplicando perdão. Só que o detalhe aqui é o seguinte: note como a parábola termina. Note. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. E o que mais? Cadê o resto da parábola? Irmãos, aqui está o clímax da parábola. Aqui está o ponto alto da parábola. Quando nós chegamos no final da parábola, o que está faltando aí? Parece que está faltando alguma coisa na parábola, não parece? Mas então, toda a família se reuniu. Os irmãos se reconciliaram. Esse irmão mais velho se reconciliou com o irmão mais novo e todo mundo entrou na casa. Conseguirá o irmão mais velho deixar a sua justiça própria, seus méritos do lado de fora, para se juntar ao seu irmão sem méritos dentro da casa? Será que tudo isso é possível? Irmãos, é exatamente nesse aspecto que os nossos pensamentos convergem quando nós chegamos no final da parábola. Por isso que nós não podemos ler a parábola de modo parcial, focando apenas no irmão mais novo. É preciso entender o final. Por que Jesus termina a história sem um desfecho? Irmãos, é porque esta parábola foi originalmente dirigida àquele público: publicanos, pecadores, fariseus e escribas. E o mesmo continua sendo feito hoje.
Há entre nós irmãos mais novos. Há pessoas que estão ouvindo essa pregação que ainda estão perdidos, que ainda estão no país distante, miseráveis, maltrapilhos, cheirando mal, junto dos porcos. Mas há também pessoas ouvindo essa pregação que são irmãos mais velhos, cheios de justiça própria, de orgulho religioso. Irmãos, e quem é que vai dar o desfecho da história? Como é que nós vamos saber quem vai entrar na casa, quem vai ficar fora da casa? É quando o Cristo voltar, ou quando a morte chegar. E nesse dia, essa parábola nos dá toda a instrução. Há dois modos de estarmos perdidos. Como o irmão mais novo, rebelde, consumista, saiu gastando dinheiro, né? Como um louco, saiu gastando dinheiro, consumista, devasso, que viveu como bem entendeu, que desprezou o pai, que se recusou a obedecer às leis. Podemos nos perder assim. O irmão mais novo não buscou por um tempo a aceitação do pai, nem se importava com ela. Há muita gente que morre assim, sem se importar com nada a não ser o seu consumismo louco, sua rebeldia, a sua vida devassa. Há muita gente que morre assim. Mas há muita gente que morre como o irmão mais velho também. Obediente, disciplinado, preocupado com os costumes, procurando viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, obedecendo a Deus, só que está buscando a aceitação de Deus baseado em méritos. Ah, nós somos desse grupo aqui, esse grupo aqui é mais privilegiado. Gente, isso é uma loucura que uma pessoa pode fazer. Porque o Evangelho todo nos diz, é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. Que isso não vem de nós, que ninguém pode buscar para si nem receber de outro homem. Que o homem não pode realizar nenhuma obra para receber. Não vem de nós. É um presente de Deus. Não vem pelas obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. Por que Paulo diz isso? Porque se o homem chegar no dia final se gloriando, ou chegar no leito de morte achando que ele vai para o céu, porque faz 50 anos que ele é da Assembleia de Deus, ele vai terminar fora da casa. Como é que tem que ser, então? Como o filho mais novo. Pai, pequei contra o céu perante. Sou um pecador miserável, Senhor. Eu não tenho nenhum mérito. Assim como nós cantamos, perdido foi que ele me encontrou nesse mundo vil. Foi ele que me achou. Foi o bom pastor que foi em busca de mim e me trouxe. Foi a graça de Deus que me alcançou. Eu só estou aqui pela graça de Deus. E só fui redimido das minhas culpas. Porque um irmão meu também deixou sua casa. Você se lembra de um outro irmão mais velho que deixou sua casa? Você sabe por que alguém vai entrar no céu? Porque tem um irmão mais velho que deixou sua casa também. É ele quem está contando a parábola. Ele também é o irmão mais velho. E ele também deixou sua casa. E por que ele deixou a casa dele? Porque ele veio aqui, irmãos, prover para nós o seu sangue para perdão dos nossos pecados. Ele veio prover a nós uma vida perfeita. Foi a vida que ele viveu e quando cremos recebemos a justificação. Porque nosso irmão mais velho também ficou 33 anos exilado da sua casa. Quando que ele voltou para casa? Quando às 3 horas da tarde ele morreu numa cruz por causa dos nossos pecados. Que mérito você tem nisso? O que foi que você fez para que você recebesse tão grande bênção? Você pecou. Foi por causa dos seus pecados que nosso irmão mais velho padeceu no madeiro. Mas tomemos cuidado, irmãos. Porque o irmão mais velho da parábola aqui é cheio de méritos. Ele é o próprio salvador dele. É por isso que quando às vezes você vai conversar com uma pessoa muito religiosa e dizer assim, sugerir que talvez a religião dela, o relacionamento dela com Deus está errado. Você sabe como é que ela te recebe? O que ela diz? Ela diz assim, eu estou sempre na igreja.
Então a gente que acha que porque está no campo, porque serve há tantos anos, ou porque está obedecendo, ele tem méritos. E não, irmão. Não, não tem. Absolutamente. Ninguém vai entrar no céu por nada que fez. Nós entramos no céu por aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário e nada mais. Mas então quer dizer que o crente não vai para o campo? Quer dizer que o crente não trabalha há muitos anos? Quer dizer que o crente não obedece a Deus? Ele faz tudo isso, irmãos. Só que ele faz isso porque ele já foi perdoado e recebeu uma justiça perfeita. Ele faz isso porque ele ama a companhia do Pai. Ele fez isso porque os pecados dele foram pagos com sangue. Ele faz não para ser salvo, e sim porque ele já foi salvo. Mas e no dia que ele chegar diante de Deus? Ele vai poder dizer, olha, mas eu trabalhei muitos anos. Eu há tantos anos te servi e nunca desobedeci uma ordem tua. Você acha que alguém vai poder entrar no céu sob esses argumentos, com estes méritos? Jamais. Você sabe por quê? Porque quando nós fazemos algo agradável aos olhos de Deus aqui, isso não apaga o pecado que nós cometemos 5 minutos antes. Você entende? A boa obra não apaga pecado. Como é que apaga pecado mesmo? Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Só recebemos o perdão porque Cristo foi à cruz por nós. Portanto, o que importa realmente? O que importa é a sua convicção de pecado. Você é um pecador, você sente o seu pecado, você tem consciência da sua própria indignidade. Então, pecador, então, filho mais novo, volte-se para Deus, arrependa-se e receba o perdão. Você é um irmão mais velho, você até hoje se considerou digno do céu, porque você está há muito tempo trabalhando para Deus, você deve igualmente pedir perdão. Porque a justiça própria é tão destrutiva à alma quanto o próprio pecado. O orgulho é pecado, seja ele de qualquer natureza for. Às vezes eu escuto algum hino de alguma igreja e vejo o pessoal cantando, porque é daquela igreja. Mas me bate uma tristeza de ver isso, gente. Uma tristeza. Mas vamos orar, vamos pedir a Deus sua graça, para que nós possamos entender o que o Senhor Jesus nos ensina aqui. Irmãos, 2 filhos perdidos. Um fora de casa, um perto de casa. Só que a parábola termina com um filho mais novo entrando em casa e com o irmão mais velho permanecendo fora de casa. O que Jesus quer ensinar? Ele quer ensinar que é mais fácil uma prostituta, um ladrão, um bandido se arrepender e ir diante do Pai dizendo: Pai, pequei contra o céu, diante de ti sou indigno. É mais fácil um pecador imoral, uma prostituta fazer isso do que um escriba e fariseu. Tá certo? Então, cuidado com esse coraçãozinho aí. Há muito tempo no cristianismo. Cuidado. Feche seus olhos. Ore ao Senhor. Peça a Deus que você seja livre desse coração de irmão mais velho. Pai, nós te louvamos por toda a obra de tua graça, Senhor. Pois reconhecemos diante de ti que não temos qualquer mérito. Somos indignos como qualquer outro pecador que se achega a ti, Senhor. Nada fizemos que possa ser agradável à tua vista, porque todas as nossas justiças são, diante dos teus santos olhos, como trapos de imundícia. Cremos, ó Senhor, em tua palavra. Cremos que o nosso tempo de cristianismo não servirá para permitir nossa entrada no céu, senão nossa fé em teu Filho crucificado. Por isso, dá-nos a tua graça, Senhor. Liberta os corações do orgulho, liberta os corações da justiça própria, liberta os nossos corações, Senhor Deus, de apontarmos o dedo para o pecado alheio, quando nós mesmos, muitas vezes, somos achados em falta diante do Senhor. Que possamos ser humildes de espírito, como o Senhor Jesus nos ensinou no Sermão do Monte. Que possamos ser, Senhor, humildes diante de Deus e diante dos homens. Senhor, em reconhecer que nada temos e nada fazemos que agrada a Deus, e que nos apegamos inteiramente à cruz de Cristo, e nos cobrimos com seu sangue, nos agarramos à sua cruz,
aguardando o dia de entrar em casa. Louvado seja o teu nome, Senhor, por este culto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus.